Na sua opinião, o que vai acontecer com a saúde das pessoas que estão utilizando as canetas emagrecedoras? Na verdade, as pessoas que estão utilizando as canetas emagrecedoras, na sua grande maioria, são exatamente pessoas que já vinham cursando, possivelmente, com algum problema de saúde. Então, obesidade, diabetes tipo 2, gordura no fígado. As canetas foram desenhadas basicamente para essas finalidades, né? Então, é importante lembrar que a saúde dessas pessoas, antes de utilizar as canetas, talvez já não fosse tão boa. Por quê? Se chegou ao ponto de utilizar esse medicamento, é porque já estava com algum problema de saúde, possivelmente, né? A obesidade, no sentido de excesso de células de gordura no nosso organismo, gera uma cascata de inflamação tão grande, trazendo um malefício tão intenso em todas as nossas células, tecidos e órgãos, e aí com aqueles desfechos, né? Como hipertensão, arteriosclerose, resistência periférica à insulina, diabetes, síndrome metabólica, enfim. Uma coisa que a gente tem que ver é que, será que se diminuir esse excesso de gordura no organismo humano, que faz essa cascata toda de inflamação, seria ainda melhor e mais benéfico do que os possíveis efeitos adversos que as canetas emagrecedoras poderiam causar? Porque ainda não temos esses efeitos adversos totalmente comprovados e descritos, né? O que se espera é que, ao fazer o uso da caneta com acompanhamento médico e acompanhamento nutricional, que é o que se recomenda, você inclusive corrija o seu estado de saúde. Por quê? Vamos lá, né? Possíveis deficiências que você já tinha antes do uso da medicação podem inclusive ser corrigidas. Por quê? Se você está em acompanhamento, a equipe, o médico e o nutricionista, eles vão solicitar exames antes de você usar a caneta, vão suplementar vitaminas, minerais que estejam em deficiência, vão incentivar a realização de exercício físico, vão incentivar o aumento do consumo de proteína para preservar ou aumentar a sua massa muscular. Então vai ter alguém olhando para a sua saúde como um todo, enquanto você faz o tratamento ali com as canetas emagrecedoras. Coisa que talvez você não estivesse fazendo antes de iniciar o tratamento, né? Com medicação ou com caneta para emagrecer. Então, a partir do momento que você busca por um médico, por um nutricionista para fazer o seu acompanhamento com a medicação, você está sendo amplamente olhado. Se aparecer alguma coisa antes ou depois, você vai ser tratado, né? Então, durante o tratamento, apareceu alguma coisa no fígado, vamos intervir, diminuir a dose, fazer um exame complementar, suspender se necessário. Então, isso se chama acompanhamento e tratamento. Qual o problema, então? Como sempre, né? O problema, ele se instala quando se quer fazer um tratamento por conta própria, de qualquer jeito, sem acreditar que precisa de ajuda, comprando medicamentos por aí na internet sem saber se é aprovado, sem saber a procedência, sem saber o que tem ali dentro, né, daquela injeção, ou seja, literalmente sem responsabilidade. Então, esse sempre foi o problema. Emagrecer a qualquer custo, por conta própria, mesmo que eu tenha que pôr a minha saúde em risco. Se tinha problema no fígado, problema no pâncreas, deficiência de vitaminas, de minerais antes da caneta, não sabe, porque iniciou o uso de uma forma irresponsável, sem acompanhamento. A saúde, neste caso, ela é totalmente ignorada, né? Historicamente, a busca por um corpo magro, independente se ele é saudável ou não é de hoje, né? Então, eu quero ser magro, eu quero ter um corpo bonito, se eu estou saudável ou não, se esse medicamento vai fazer bem ou não importa. Eu só quero emagrecer. Quando nós voltamos para a história dessa cultura da magreza, nós temos um primeiro relato em 1347, nos mosteiros da Idade Média, em Siena, na Itália,
já se fazia um ritual de alto jejum radical extremo, que era feito como um ato de penitência religiosa. Tem inclusive o caso de uma jovem da época, né, Catarina de Siena, que ela era obcecada pela santidade, queria ser santa, e por isso ela acreditou que se não comesse, ela seria santificada. E passou a comer o mínimo de pão e ervas, ou nem isso ela comia. Ela morreu rapidamente, né? Essa passagem histórica recebeu o nome de anorexia mirabilis, que é anorexia sagrada, né? Ou seja, o culto à magreza, em muitos casos, é visto independente de saúde. Então quer dizer que eu vou fazer um alto jejum radical, me santificar, o que vai acontecer com a minha saúde não importa. Hoje em dia, eu vou usar um medicamento para emagrecer, fico sem fome, fico com enjoo, não posso ver comida, que eu passo mal, né? Aquela sensação de empachamento a todo momento. Não tenho médico para eu saber se esses sintomas estão certos ou não. Emagreço e tá tudo certo. Então, esse olhar para o externo, sobretudo, para a aparência, independente de como esteja dentro de você, é o que sempre nos preocupou. E quais são os malefícios que as canetas mais vão causar? Bom, alguns malefícios das canetas emagrecedoras, enquanto nutricionista, eu posso sugerir, né? Como eu falei, não temos estudos publicados confirmando uma iatrogenia sobre o medicamento. O que nós sabemos é que tudo no nosso corpo é formado por vitaminas, minerais e os macronutrientes. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo, né? Cada coisinha ali no nosso corpo é formado por isso, por uma receita, por ingredientes, por comida de verdade. Então, para cada produto que vai ser formado, é necessário os ingredientes que vão compor aquela estrutura. De maneira bem grosseira, qual é a receita para o nosso corpo formar o osso, por exemplo, né? Então nós temos o cálcio, o fósforo, a vitamina D, H2O, que é a fórmula química da água, e todo um mecanismo por trás. Então, paratormônio, uma paratireoide funcionando de forma saudável, enfim. Quando algum substrato está em falta ou algum mecanismo descompensado, essa formação de osso vai sendo prejudicada. A longo prazo, faz ali um exame de densitometria óssea, apresenta uma osteopenia, osteoporose, maior desfecho de quedas, fraturas de quadril, de fêmur. Um outro exemplo, quais são os ingredientes que o nosso corpo precisa para formar sangue, dos vários substratos, o cobre, vitamina B6, B9, B12, moléculas de H2O novamente, o principal, que é o ferro, né? Nós vamos comer ali os alimentos que contenham ferro no intestino. Ele vai ser absorvido, vai para a medula óssea dos ossos longos para formar hemácia, hemoglobina, levar oxigênio para dentro do corpo. E mais o mecanismo por trás. Então, sempre nós vamos precisar de um mecanismo por trás funcionando coerentemente. Ou seja, se você tem de repente uma inflamação crônica de baixo grau, esse ferro não vai ser absorvido de forma eficaz no intestino. Enfim, a bioquímica aí do nosso corpo, né? E eu posso citar aqui mais um exemplo, um terceiro exemplo, a formação do músculo. Como que se forma o nosso músculo? Aminoácido, proteína, que as pessoas raramente consomem, porque vivem ali na Carbolândia, né? Se alimentam quase que exclusivamente de carboidrato. Principalmente as pessoas que precisaram utilizar medicamentos para emagrecer. Possivelmente porque viviam na Carbolândia e acabaram ganhando muito peso. Então, a quantidade de proteína, que é uma quantidade isolada, cada pessoa tem uma quantidade para seguir, e mais o estímulo desse músculo através do exercício. Tá, eu não como proteína porque o medicamento me tirou totalmente a fome, não faço exercício, posso desenvolver uma outra condição, que é a sarcopenia, que tanto tem sido falada. Eu não estou dizendo aqui que as canetas emagrecedoras geram sarcopenia, porque muitas pessoas já tinham sarcopenia antes de iniciar o uso das canetas emagrecedoras. E por que eu sei disso, né? Mais uma vez, para chegar ao ponto de usar a medicação, possivelmente é porque já tinha uma alimentação precária.
sem proteína, sem fazer exercício físico. Muitas vezes já com uma sarcopenia instalada. Porque o que mais se tem são obesos sarcopênicos. Muitas pessoas acham que a sarcopenia é instalada em quem é magrinho, né? Não é uma regra. Ela pode existir em qualquer biotipo que não tenha massa muscular favorável, associada aí à perda de força também, né? Tem todo um questionário, uma diretriz para o nutricionista avaliar a presença ou não dessa condição. E é por isso, então, que você precisa de um plano alimentar, uma quantidade de nutrientes que se deve consumir por dia ou o mais próximo que se consegue, né? Então, o cálcio que nós demos o exemplo, uma criança precisa de uma quantidade, o adulto de outra quantidade, um idoso muito mais cálcio do que um adulto. O ferro, o adulto precisa de uma quantidade, uma gestante precisa do dobro ou mais de ferro. Uma mulher adulta que menstrua precisa de muito mais ferro do que uma mulher já na menopausa. Então não é à toa que nós nutricionistas temos valores de referências diários para seguir e evitar essas doenças na população. E só quem pode calcular tudo isso para você é o nutricionista. Isso é uma atividade privativa do nutricionista. O nutricionista, ele é o único profissional que pode calcular a quantidade de cada vitamina, cada mineral, proteína, nutrientes que você necessita por dia, transformar isso, né, no formato ali de alimentos que você vai consumir no teu plano alimentar. Só que com esses 3 exemplos, nós podemos prever que quando eu utilizo as canetas emagrecedoras ou qualquer inibidor de apetite que cause enjoo, náuseas, empachamento, sensação de plenitude, ou seja, sempre cheio, eu não consigo comer a quantidade de nutrientes que meu corpo precisa, né? Eu posso, então, desenvolver todos esses tipos de doenças. Se nós vimos que o ferro tem um papel primordial ali na formação do sangue, mas eu não estou conseguindo comer alimentos que contenham ferro, como carne, frango, peixe, ovo, feijão, ervilha, grão de bico, enfim, e alcançar os miligramas que eu preciso por dia, podemos prever, portanto, que a anemia ferropriva, aquela por deficiência de ferro, ela poderá ou já está ficando mais prevalente com o uso das canetas. Quais são os sintomas, então, da anemia? Desânimo, fraqueza, prostração, cansaço, sonolência, palidez. A mulher para de menstruar, acha que está entrando ali na pré-menopausa, sintomas de falta de oxigênio, então taquicardia, o coração acelerado, falta de ar, tontura, porque cadê o transporte de oxigênio ali acontecendo, né? Então, tudo isso simplesmente porque eu deixo de oferecer ao meu corpo os nutrientes primordiais para o seu funcionamento. Eu quero instalar a magreza na minha vida em decorrência da minha falta de saúde, né? E é isso que nós estamos vendo, né? Grande parte das pessoas que estão utilizando as canetas, principalmente sem acompanhamento, elas estão como? Acabadas, prostradas, sem força para nada, né? Estão anêmicas, sarcopênicas, desidratadas, desnutridas, o cabelo caindo todo. Agora, por outro lado, é importante eu lembrar aqui que isso não acontece só com as canetas emagrecedoras, mas com qualquer privação de nutrientes. Por exemplo, na anorexia nervosa, em que uma pessoa extremamente magra, ela se olha no espelho e acha que está acima do peso e não come nada. Também poderá ter esses mesmos prejuízos, né? Um idoso abandonado, que não está comendo, definhando ali no leito, também poderá ter esses prejuízos, sarcopenia, anemia, osteoporose, desnutrição, assim como quem usa a caneta emagrecedora. Aqui então, nós estamos diante de um panorama de qualquer condição que eu não ofereço ao meu organismo nutrientes através de comida e não de produto alimentício, né? Poderá haver consequências no formato de doenças para a saúde, com caneta emagrecedora ou sem caneta emagrecedora. Você pode estar assistindo, né, aqui esse vídeo, não usar a caneta emagrecedora, mas também não come os nutrientes que necessita.
e desenvolver condições parecidas com quem usa. Então, claro que em maior escala, isso está acontecendo mais por conta desses medicamentos que tomaram aí o mundo, né? Porque eles não te deixam comer. Mas em qualquer outra condição semelhante, isso pode ocorrer. No fim, não deixa de ser uma anorexia, um transtorno alimentar. Não comer é um transtorno alimentar. Então, se você usa o medicamento e não come, você acaba de ter uma nova doença, né? Uma anorexia induzida pelo medicamento. Aqui nós temos uma outra coisa também que nós já sabemos que é um pouco mais comprovado, que no emagrecimento muito rápido, quando se emagrece de uma forma muito acelerada, nós temos relatos, estudos que mostram uma predisposição maior no desenvolvimento de colelitíase, que é a pedra na vesícula. Mas, mais uma vez, né, quem tem excesso de células de gordura no corpo, quem se alimenta mal, com caneta ou não, já tem uma chance enorme de desenvolver pedra na vesícula. Então, isso também precisa ser melhor avaliado. Você acha que os órgãos estão certos em liberar essas medicações para a obesidade? Quando nós pensamos em saúde, a obesidade no Brasil e no mundo, né, ela é uma doença. A doença do século, né, já classificada pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde, como uma epidemia global. Isso pode, inclusive, justificar a percepção dos órgãos diante da liberação desse medicamento. Ou seja, nós estamos diante de uma epidemia de obesidade e eles simplesmente querem encontrar alternativas para minimizar essa realidade. Ou seja, se o incentivo a bons hábitos alimentares é negligenciado pelas pessoas, né? Se a prática de exercício físico é vista como um sofrimento pela população, a mudança de estilo de vida, partindo das próprias pessoas, é muito rara. Essa conscientização sobre mudança de estilo de vida não está surtindo tanto efeito. A maioria das pessoas não estão nem aí para praticar exercício físico e se alimentar bem. Essa epidemia continua e só aumenta. Então, vamos liberar algo que faça um efeito quase que automático no organismo das pessoas, já que elas mesmas não são capazes de fazer por si só. Independente da iatrogenia, ou seja, sem considerar a princípio o que pode vir a acontecer com a saúde dessas pessoas que vão utilizar o medicamento. Então vamos pensar no emergencial. Isso pode ser um pensamento dos órgãos, né? Por que não? Ainda mais com toda uma questão financeira por trás disso. Então os laboratórios, eles vêm faturando bilhões com esses novos medicamentos para emagrecer. E todo mundo que está envolvido também ganha, né? Através de impostos, de taxas, enfim. Nós sabemos que existe todo um mecanismo ali, e todos esses medicamentos são vendidos sob um alerta. Então, teoricamente, não existe nada de errado quanto a isso. Utilizar com acompanhamento médico, sob essa liberação. Se nós pararmos para pensar, os órgãos de saúde, eles fazem alerta com praticamente tudo. Eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Se a gente pegar o cigarro mata em larga escala, mas a foto que está na embalagem do cigarro pode ser a mais horrível que for. Quem quer comprar, vai comprar. A compra, ela é liberada, mas foi avisado que mata, né? Então, a todo momento, por exemplo, se fala sobre a automedicação. Não se automedique, não venda medicamento sem receita, não compre medicamento sem receita. E o que mais nós vemos é isso acontecer. Assim acontece com as canetas emagrecedoras. Os órgãos estão te avisando, mas a autorresponsabilidade é sua, né? Deve partir de você. Existe uma autorresponsabilidade aqui. Então, só porque o cigarro é liberado, quer dizer que eu posso usar? Ele é liberado por diversos motivos. Agora, escolher usar ou não deve partir de você. E isso é para tudo, né? O cigarro faz mal, então a partir de agora não existe mais cigarro no mundo? Não, não é assim que as coisas funcionam. A gente sabe disso. Você mais do que ninguém
precisa se responsabilizar pela sua saúde e não esperar que os órgãos de saúde se responsabilizem por você. É importante desenvolver um pouco essa mentalidade, né? Aqui, nós não podemos esquecer de todas as estratégias anteriores que já foram utilizadas para emagrecer e que os órgãos de saúde também liberaram, né? Nós podemos lembrar aqui quem usou os shakes emagrecedores. Como que essas pessoas estão hoje? Elas estão saudáveis? Elas mantiveram o peso? Esses shakes, eles mobilizaram milhões, né? Montavam-se tendas, reuniões, era autorizado, enfim. Quem usou? Como que está hoje, né? Quem usou aqueles purgativos que tinha uma diarreia incontrolável, eliminava gordura, né, pelas fezes. Essas pessoas estão saudáveis hoje? Elas mantiveram o seu peso até agora? E quem já fez jejum intermitente prolongadíssimo, manteve o peso? Empiricamente, o que eu observo na minha prática clínica diária é que foram tratamentos que não deram certo. Por quê? São exatamente a maior parcela dessas pessoas que me procuram hoje para emagrecer. Então, quer dizer que não deu certo, né? Quando eu pergunto, já usou medicamento para emagrecer? E já usei um monte, já usei shake, os purgativos, já usei medicamento e engordei tudo de novo. Então, com base em todo esse histórico que nós temos, possivelmente não deu certo. E as canetas emagrecedoras, daqui a pouco pode acontecer a mesma coisa. Então, independente dos órgãos de saúde, dos órgãos fiscalizadores, o que falta é, de fato, as próprias pessoas entenderem a dura realidade de que é a mudança de mentalidade, a mudança de comportamento, a mudança de estilo de vida, bons hábitos alimentares, que são os verdadeiros tratamentos da saúde, da obesidade, da qualidade de vida e da longevidade. Os atalhos, quando as coisas são muito fáceis, né, muito provavelmente são momentâneas. E por que esses atalhos se disseminam tão rapidamente, né? Porque a maior parte da população adora atalhos, né? Nós estamos doutrinados a querer sempre o mais fácil. Então, por que ir na nutricionista? Por que ficar suando na academia? Por que ficar correndo na esteira, na bicicleta, se uma injeção que me ajuda, né, eu não vou precisar levantar para fazer? Agora, eu entendo que nós somos humanos, né? E todos nós passamos por condições em nossas vidas em que perdemos o controle. E isso é normal, totalmente normal. Então, uma gravidez conturbada te faz ganhar muito peso. Uma traição pode te fazer perder o controle total da sua alimentação. Um divórcio, alguns divórcios, eles causam um estresse tão grande no organismo, com um aumento tão excessivo do cortisol, muito parecido com o luto. E o cortisol alto, né, ele faz você aumentar a gordura visceral. A perda de alguém, perda de um filho, do pai, da mãe, situações familiares, enfim. Inúmeras são as condições que nós podemos passar ao longo da nossa vida para descontrolar a nossa alimentação e acabar ganhando peso. Ok, né? Aconteceu isso, eu ganhei peso, foi uma passagem complicada na minha vida que eu perdi o controle, eu perdi as rédeas, né, sobre o meu próprio eu, vou me tratar mentalmente, vou utilizar o medicamento para emagrecer como uma muleta, para me apoiar, para me impulsionar, para me dar uma ajuda, fazendo um acompanhamento médico e nutricional enquanto isso. Enquanto eu uso o medicamento, é a oportunidade que eu tenho de mudar o meu estilo de vida, mudar os meus hábitos, aprender a me alimentar, saber lidar com a minha compulsão por doces, saber lidar com o set point hipotalâmico, me entregar à prática de algum exercício físico, algum tipo de luta, musculação, bicicleta, yoga, o que for mais indicado para o teu caso, no sentido de que, eu tive um momento de falta de controle na minha vida, eu engordei, me descuidei e eu estou precisando de uma ajuda medicamentosa. Mas assim que eu concluir o tratamento, eu preciso largar essas muletas
e andar com as minhas próprias pernas. Eu preciso continuar por minha conta, porque eu fiz um tratamento com base no comportamento alimentar, pensando que enquanto você não muda a sua mentalidade diante da comida, você jamais vai sair dessa roda de ratos. Sei me alimentar, pratico exercício, agora é comigo. E aí eu duvido que você vai ter efeito rebote, porque é você contra você mesmo. Você saiu da dependência de que alguém tem que fazer por você, de esperar que alguém faça a sua parte por você. Por que tem efeito rebote? Eu uso a medicação e não fiz nada para aprender a andar sozinho depois. Então veja que no fim das contas é você. É a sua decisão em mudar ou não. Não é sobre o médico que te deu a injeção e não adiantou nada. Não é sobre a injeção em si. Não são sobre os órgãos fiscalizadores que estão liberando ou não. É sempre sobre você e a importância que você dá para a sua saúde, a importância que você dá para a sua própria vida e a mudança que você escolhe fazer na sua própria vida a partir de então. Quer fazer um exercício? Responda para você essa pergunta. E se você fosse invisível? Se ninguém pudesse te ver, você gostaria de ser magra? Ah, não, se eu fosse invisível, eu nem ligaria para o meu corpo, eu nem usaria caneta emagrecedora. Afinal, ninguém estaria me vendo mesmo, né? Então, talvez com essa resposta, a questão não seja apenas saúde. Talvez seja o quanto você sente que precisa corresponder ao olhar dos outros. O dia que a sua resposta for mesmo invisível, eu ainda buscaria ser saudável. Eu iria cuidar do meu corpo da melhor forma possível, porque mais importante do que a estética é a minha saúde. Então, com essa resposta, aí sim, né? Com esse pensamento, o emagrecimento ele tá deixando de ser só aparência e passa a significar amor próprio de dentro para fora.